Bom dia, pessoas! Como que tá sendo o seu domingo aí de expectativas frustradas, né? Porque eu tava falando aqui agora que quando o interesse político começa a afetar toda uma sociedade e as pessoas não têm conhecimento a ponto de buscar os seus próprios interesses e defender os seus interesses, acontece o que está acontecendo hoje. Porque a gente estava comentando aqui que isso vem destruindo os sonhos de muita gente, vem destruindo projetos, sonhos de muita gente, como a gente estava falando, né, Darlan? Exatamente. Estamos passando aqui está dando uma volta, resolvemos vir aqui no plano piloto e agora nós estamos passando em uma entrequadra e tudo fechado, todo o comércio fechado. E a gente questionou como é que está o sonho das pessoas, os projetos, o que as pessoas têm em mente. Como a gente falou agora há pouco, todo mundo tem um plano na vida, todo mundo tem projetos, sonhos. A gente, antes de tudo isso, a gente estava com plano de comprar um carro. Já não tá. E já foi o plano, já foi pra Esse é um projeto abortado. E muitas outras pessoas, as pessoas estão sem perspectiva nenhuma. De vida. E engraçado assim, que todos os projetos que a gente fez, a gente anulou, né? Anulou. Por conta dessa instabilidade, porque eu não sei nem se eu vou continuar empregada, né? Tu sabe se tu vai continuar empregada? Eu não sei se eu vou continuar empregada. Não sabemos. A incerteza, ela está no mundo, a incerteza na cabeça das pessoas. E o que a gente fala, isso acarreta em algo mais grave, algo pior, como suicídio, depressão. E até quando nós vamos continuar em uma situação como essa? Até quando? Até quando as pessoas vão aceitar isso? E agora nós estamos indo para novamente mais um tal do lockdown. Até quando nós vamos viver assim? E o engraçado é que, assim, as pessoas, no modo geral, todas as pessoas no modo geral, você vê que não busca de forma nenhuma nem entendimento sobre o que está acontecendo e nem busca se defender sobre isso. Porque, assim, tem uma população que é um número bem maior do que o número de pessoas que estão por trás dessa mentira, desse plano. Agora você imagina se a grande maioria atentasse para os seus direitos e atentasse para a verdade. O que ia acontecer? O que eu falo corriqueiramente, eu falo isso direto. O primeiro passo são as pessoas se conscientizarem que nada disso é para o bem delas. O primeiro passo, no dia que todos entenderem que tudo isso não é questão de saúde ou não, que tudo isso não é com a finalidade de salvar a sociedade de alguma doença, quando as pessoas se conscientizarem que não é por isso, não vai mais acontecer isso que está acontecendo. Já tem um ano, estamos para um ano e novamente um ano certinho esses ditos donos do sistema continuam fazendo isso com a população. E nós não vamos reagir? Nós não vamos reagir? Agora nós temos mais empresários que fizeram investimento, como nós acabamos de falar, pessoas têm projetos na vida. Pessoas tiveram projetos na vida. E a incerteza desse mundo. Como é que nós vamos confiar? Como é que nós vamos acreditar que se pode investir em algo nesse mundo? Que a gente pode fazer algum investimento, um plano de viagem, de criar nossos filhos? Onde nós vamos com isso? E até que ponto a gente pode acreditar que é possível fazer algo nesse mundo? Perspectiva de vida. Até quando podemos ter planos, projetos para frente, para amanhã. E nossos filhos, que já tem um ano que não estudam, as crianças estão ficando atrofiadas. Alguém está pensando nisso? Alguém pensa nisso, nesse momento de que temos crianças, temos adolescentes que estão em casa trancados há mais de um ano, gente. A população tem ou não tem que acordar?
É o que eu falo direto, acorda povo, acorda nação. Nós precisamos acordar, eles não vão fazer isso por nós. Lá atrás, há um ano atrás, assumiram essa situação e implantaram esse novo comportamento para a sociedade, e eles colocaram esses planos deles para a sociedade de lockdown, disso, aquilo, outro, e com a ideia de que seria por uma semana, a ideia de que seria Eu achei um mês. que ia ser um mês, sei lá. A ideia era um mês, uma semana. Eu achei que fosse um mês, no O máximo. projeto era esse. E Só que diante de uma Nossa, sociedade chegou um ano. murcha dessa, vai 3 anos, vai pro resto a da sociedade alienada. vida. Isso é um teste, gente. Eles fizeram isso e com o argumento de que seria um mês, um ano, ou uma semana, aliás, 15 dias, 20 dias. E eles passam a sentir como é que a sociedade Tá reagindo. está reagindo. Eles colocam um termômetro e vamos ver como eles vão como é que reagir. tá dando aqui. Até que ponto a gente pode. Então, esses caras, eles observam que a sociedade está aceitando e eles vão mais. E hoje nós já temos 1 ano. E vai para 2, vai para 3, vamos para 4 e vamos continuar nisso. Nós vamos continuar nisso. E é daí pra pior. É daí pra pior, porque vai chegar um momento, né? Até porque essas coisas são profecias bíblicas, né? Vai chegar um momento que eles vão controlar até dentro da sua casa. O que se passa até dentro da sua casa. Que não vai demorar, né? Não vai demorar. Essa história, gente, questão de saúde é algo individual. Essa história de que eu tenho que colocar uma máscara para proteger a Ione, isso é loucura. Isso é loucura, isso é alienação. Eu não vou falar burrice, porque é algo mais pesado, mas isso é loucura. Eu ter que colocar a máscara para proteger a Ione, não, gente, isso é individual. Eu tenho que fazer algo pela minha saúde. Pela minha saúde. Questão de saúde não é algo coletivo, isso é algo individual. Ou seja, a máscara, ela nada mais é do que algo que eles inventaram para controlar, para controle social. As pessoas não acordam. Eu acredito também, muito sinceramente, que quando você coloca uma marca numa pessoa, né? Que não deixa de ser uma marca. Eu acredito muito assim, na psicoadaptação que a pessoa fica com as coisas. Por exemplo, você alerta acerca disso, ela vai estar sempre, o cérebro dela vai estar sempre projetando a mensagem de pânico pra ela. Olha, não esquece que a gente tá com um problema. Tipo, você tá aí celebrando a vitória do Flamengo, mas não esquece que estamos com um problema aqui. Exatamente. E o problema é grave. Então eu acho que quando coloca essa marca, é justamente pra isso. Quem é que não vê quando você tá assistindo o Jornal Nacional? Eu não assisto, mas quem assiste, o repórter ele aparece com a máscara. Se você ficar do lado dele depois que ele desliga as câmeras, ele tira. Porque ele tem que passar para a sociedade. Para a sociedade que a máscara é essencial, que tem que usar. Porque a máscara ela simboliza algo de atenção, cuidado. Você está em perigo. É mesmo. Gente, a sociedade tem que se atentar para isso, meu Deus do céu. A gente está falando já há 1 ano, a gente já está cansado, a gente já está chamando de louco, por aí, muitos genocidas, inclusive, porque se eu não usar uma máscara... Não, né, voltando aqui, que a gente teve um probleminha aqui com o celular, mas voltando aqui, eu até lembrei aqui durante a conversa que esses dias eu estava observando que tem um número X de evangélicos, né, supostos evangélicos, que eles estavam nas redes sociais meio que celebrando o fato do cantor Lázaro, aquele cantor que era do Olodum, possivelmente... supostamente ele tá com Covid, né? E aí parece que ele tá internado em um estado bem grave. E o pessoal lá meio que celebrando, sabe? Celebrando assim, aí, não falei? Ele tava em um culto, numa igreja, cantando. Isso na igreja evangélica. Não, que é mais assim,
Aterrorizante. Nossa, eu fico chocada. E a gente vê esses dias, eu não sei se você observou, Darlan, mas esses dias a gente tem observado que tem muito evangélico também que meio que tá torcendo para que a igreja seja fechada. Você já viu isso? Outra coisa também, essa aqui vai para o povo cristão. O povo cristão. Deus, ele quer do povo dele, ao menos o povo cristão, coragem. Deus precisa de povos corajosos. E eu não gosto, eu não suporto crente medroso. Eu não suporto crente medroso. Crente que você chega na igreja, você não tá de máscara, o crente tá apavorado porque você não tá de máscara. O próprio Deus, ele vomita pessoas dessa forma. O crente medroso, o crente acuado. E o inimigo se levantando, Deus precisa de pessoas corajosas, de pessoas que não tenham medo, que estão prontas para agir contra o inimigo. E o povo de Deus, o povo cristão, comprando essa narrativa do inimigo, que é o inimigo. Isso nada mais é que o inimigo. É um maligno que está se levantando contra a nação, contra as pessoas, contra o povo. E quando fala em medo, porque isso nada mais é do que o medo, né? Aí quando fala em medo, aí eu me lembro de duas coisas. Uma delas é o seguinte: no ano de 64 depois de Cristo, depois que Cristo foi assunto ao céu, um imperador por nome de Nero, ele comandou o genocídio de milhares de cristãos. Por quê? Porque as pessoas, elas demonstraram um medo diante da excentricidade dele, porque ele era um cara assim, pode ver, todo ditador, todo governo ditatorial, eles são egocêntricos, ele não pensa nas outras pessoas, nas demais pessoas, eles pensam neles próprios e Esse objetivo de poder. É isso, e quanto mais eles têm poder, mais eles querem poder. Exato. E Nero, no ano de 64, ele levou vários cristãos ao campo meio que um campo de concentração, que na verdade eram os coliseus de Roma, para levar eles à morte, porque eles foram deixando, e chegou um momento que a população, depois desses episódios aí, da morte desses cristãos, chegou um momento que o pessoal encheu o saco desse Nero e ele mesmo se suicidou porque ele não aguentou a pressão. Então isso mostra que a população em si, ela tem o poder da fala final. Só não exerce esse poder, mas tem esse poder. É o que eu falei lá atrás. Enquanto o povo não tomar consciência de que tudo isso é jogo político, eles vão avançar. É o exemplo de Nero. Nero, ele foi e falam que ele se sentiu egocêntrico, que ele que viu que estava com poder e sentiu orgulho, sentiu que tinha poder. Não, na verdade ele sentiu que a população da época estava aceitando tudo que ele estava fazendo. Então ele avançava. Nada diferente do que hoje. Os ditatoriais de hoje, eles sentem que a população está acuada, aceitando tudo calado. Tudo calado. Então eles vão avançar. Até onde a população vai permitindo. Exatamente. Outra coisa interessante é que o próprio Nero, diante das atrocidades que ele fez, ele colocou fogo em Roma, não foi isso? Sim. E ele chegou a colocar a culpa em cristãos. Colocar a culpa nos cristãos, no povo cristão. Foi. Ele colocou a culpa nos cristãos porque, assim, a maioria dos cristãos, ele se concentrava em um bairro, né? Quando você fala a mesma língua, né? Vai todo mundo para aquele lugar. E aí, o bairro que eles estavam concentrados não pegou fogo. Somente o restante de Roma. E aí, ele jogou a culpa nos cristãos. Foi aonde começou a perseguição mesmo em massa. E aí, ele colocou a culpa de quem? No povo cristão. No povo cristão. E não sei se tem alguma coisa que bate um pouquinho com os dias de hoje. As pessoas sentem o desejo de colocar a culpa. Colocar observaram? Tá vendo? Eu falei, aglomeraram. Não usou máscara. Estão na igreja, não usou máscara. Bares ficaram abertos. O povo está com o desejo de colocar culpa.
O desejo de fazer com que o outro sinta culpa. Nada diferente do que Nero fez. Sim, e a gente vê que os evangélicos hoje, assim, eles sentem prazer, infelizmente a verdade é essa, eles sentem prazer quando vê falar, né, porque a gente só vê falar, né, que morreu, que tá doente, e aí eles sentem prazer com isso, você já viu? É uma coisa interessante, é o que eu falei, tem pessoas que não querem fazer a obra e querem atrapalhar quem tá fazendo a obra. Exatamente. Você tem medo, você sente medo no teu coração, porque crente com medo é crente sem fé. Crente com medo é crente sem fé. Porque eu não tenho medo de morte, não tenho medo de pegar nada. Porque eu acredito no meu Deus. Eu acredito no meu Deus. E se prega um céu tão bom, né? Uma salvação, uma vida pós-morte em Cristo. E fica preso a esse mundo aqui com medo de morrer. Com medo de morrer. Quando, na verdade, a única certeza que temos, né? A única certeza que nós temos. E o salmista já falava, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Salmo 91. E eu ando uns crentes de geleia. Crente de geleia. Povo de Deus. Deus quer o povo corajoso. Crente corajoso, crente que vai pra batalha. Não um crente que você chega na igreja, por estar sem máscara, ele olha pra você e fica acuado. Não, Deus quer pessoas corajosas na obra dele. Para não ter um Nero que venha fazer o que ele fez. Ainda colocar a culpa no povo cristão e depois sacrificar o povo cristão, né? Então é isso, a mensagem foi dada. Então é isso. Era o que a gente queria passar. Espero que as pessoas acordem. Espero muito que as pessoas acordem. E entendam que nada disso é para o bem delas. Nada disso é para a sua saúde. Tudo é em prol de um controle social, de acabar com as pessoas, de destruir o pequeno empresário. E depois vir com a migalha de um auxílio emergencial. Acorda, povo. A gente precisa acordar. Até a próxima, hein?